Olá, Júlio. Sim, menina. Podemos começar o programa de hoje com esta frase que assusta um bocadinho. A solidão, um fenómeno em crescimento. Eu estou de acordo. Bom, vamos ler um artigo sobre um projeto. The Loneliness Project. Uma plataforma online criada para a partilha de testemunhos de isolamento social de todo o mundo. Exato. São histórias de solidão. Há gente que diz, curiosamente, sinto-me sozinha desde o meu nascimento. Isto é qualquer coisa, não é? Isto bate forte, uma frase assim. Pessoas que estão isoladas, que aparentemente estariam mais acompanhadas com a internet, com as redes sociais, e como se diz ao longo do artigo, as redes sociais são na verdade uma armadilha, não é? Porque nos estão a isolar ainda mais. Claro. Se calhar até diríamos, também são uma armadilha, não é? Que é para não nos acusarem de estarmos a diabolizar. Há muitas coisas boas através da internet, através da tecnologia em geral, não é? Olha, vou-lhe dar um exemplo. Sabe que aqui há um par de semanas houve uma avaria aparentemente no subsolo e o que é muito complicado, nós ficámos sem internet e sem telefones no consultório. Está a ver que isto é? As pessoas a tentarem ligar para lá e não conseguirem. Não é? E foi possível arranjar lá uma gigajoga através de telemóveis para, no mínimo, se fazer um reencaminhamento de chamadas. Bom, não percebo o que aconteceu, não é? Mas pronto, a tecnologia falhou e foi a tecnologia que mesmo assim conseguiu que as coisas não reentrassem nos eixos, mas não fossem tão catastróficas como podiam ter sido. Este projeto, que é uma coisa bem esgalhada, original, vem ao encontro do que é uma realidade até já reconhecida. No Reino Unido há uma ministra com a pasta da solidão. Eu não sabia, desde janeiro que há a ministra para ficar com a pasta da solidão. Exatamente. E os números que são apontados é mais de 9 milhões de britânicos. 9 milhões. Dir-me-ão, e isto não tem flutuação, as pessoas sentem-se sós 24 horas por dia e tal. Claro que há flutuações. Mas como a Inês dizia muito bem, algumas das descrições, não sendo, embora originais, mas são pungentes. E por isso se diz solidão que todos experimentam em algum momento da vida. E que faz parte da vida e que, atenção, pode ser uma escolha e nem mais. Da solidão podemos retirar momentos Exatamente. de construção. Exatamente. Não é? Exatamente. É preciso ver a solidão como algo positivo. E, portanto, normalmente quando nós vemos a solidão como algo positivo, quer dizer que passamos muito tempo acompanhados. Não é? E pronto, quer dizer que muitas vezes estamos sozinhos e não sós. Pronto. Mas também há outra coisa, que é muitas vezes um período de solidão prepara-nos melhor para os outros. Também. É uma quase purga, não é? E um autoconhecimento também. É um terreno em pousio para voltar a ser fértil. Que bonita imagem, um terreno em pousio. E uma colega minha, a doutora Filipa Jardim da Silva, diz assim: na última década atingimos níveis de solidão pouco saudáveis. Repare na frase, porque isto significa que há solidões que podem ser saudáveis. Vivemos uma epidemia de solidão. Estamos permanentemente rodeados de pessoas que nos dizem pouco, com poucas relações seguras. É uma solidão acompanhada, que é uma expressão que nós já utilizámos aqui também várias vezes, não é? Que é a questão da solidão acompanhada, porque, na realidade, grande parte das vezes, ou grande parte do tempo, nós até vivemos empilhados.
não é? Há gente por todo lado. Nós estamos no meio das multidões. Mas Isso, sim. sim, diga, diga. Porquê que passámos a dizer pouco? Quando se diz aqui, quando esta psicóloga diz com pessoas que nos dizem pouco. Porque a relação, grande, credo, longe de mim interpretar a minha colega, não é? Mas são, em grande parte das vezes, relações muito superficiais. E isso é complicado. Muito toca e foge, não é? E depois repare como ela diz, com poucas relações seguras. O que é uma relação segura? Eu ia lhe perguntar, o que é uma relação segura? Uma relação. Olha, aqui até vou falar mais da amizade que do amor, porque eu sempre tive dificuldade em considerar o amor seguro. Pode ser pessimismo da minha parte, não é? Mas o amor como dado adquirido nunca morou em minha casa. Porque eu não acho que se possa encarar como dado adquirido. E por outro lado, a palavra seguro com o amor, de vez em quando, começa a cheirar a rotina e a já não ser preciso fazer nada e também não me agrada muito. Mas, em Na contrapartida, amizade. na questão da amizade, isto faz todo sentido. Porque uma amizade segura é um privilégio. É aquele com quem podemos contar sempre. É. E não há muitas relações assim. Ora, a colega, aliás, escolheu muito bem a ordem como pôs as questões, que é, se, como eu interpretei, cada vez há mais relações superficiais que podem ser agradabilíssimas, mas não são o tipo de relação de que a Inês falou e provavelmente nunca se transformarão nelas. Com sorte, nós temos um núcleo duro de quem não nos passa pela cabeça desconfiar. E é por isso que, como já referimos aqui muito variadas vezes, quando surgem catástrofes nesse tipo de amizades, elas pedem messas e a miúdo ultrapassam a violência das catástrofes amorosas. Porque na dimensão do amor e então da paixão, há sempre uma certa insegurança, há uma incerteza, há um receio de uma data de coisas. A amizade, em geral, estas relações seguras, em geral, é 100%. Nós estamos lá com o outro para tudo e acreditamos piamente que é vice-versa. Ora, estamos num tempo em que é mais difícil construir amizades seguras. Eu acho que sim. Sim, porque o tempo nos parece pouco para estar com tantos. É curioso, não é? É uma das questões, evidentemente, não é? Nós não podemos fazer do limite que o Facebook nos dá, que é 5.000, nós não podemos fazer desses 5.000, digamos assim, candidatos todos a amizades seguras. Claro que, de vez em quando, surgem amizades seguras, não é? Mas a base, porque é que, na minha opinião, de um modo exagerado, todos têm o direito de defender essa visão, eu não a partilho. Mas porquê é que ainda há tantas pessoas que dizem frases do género amigos a sério só os de infância? Concorda com isso? Não. Não concordo por uma razão muito simples, quer dizer, se eu tenho amigos que não são de infância e que eu considero irmãos de afeto, não pude, quer dizer, seria a completa hipocrisia ou estupidez estar a dizer não, só acredito em amizades de infância. É evidente que as amizades de infância, se o contacto permanece, quer queiramos, quer não, têm um ponto a seu favor, que é duraram. Não é? Claro. Veja, claro, estes meus traços obsessivos, eu agora já ia dizer
Bem, mas não se pode dizer infância, porque eu tinha 11 anos. Mas quem é que se interessa com isso? Se é um 11, se eram 11, se eram 9, se eram 8. Quer dizer, vamos ver. Quando eu telefono para o nosso comum conviva, Mário Espiga de Macedo, eu estou a falar com um tipo que conheço há 57 anos e com quem mantive sempre um contacto factual relativamente estreito e afetivo sistematicamente estreito. Nós nunca nos perdemos de vista. Desde os 11, desde os 11 anos. Sim. Pronto. É evidente que uma pessoa manter sem uma nuvem uma amizade destas durante 57 anos dá-lhe o combustível para dizer: mas não há amizades como estas. Isto não é igual a alguém que eu conheci aos 40 e tal. Mas eu tive a sorte, também é preciso ter sorte, eu tive a sorte de fazer amizades muito mais tarde, que são amizades em que eu confio tanto como confio no meu querido Mainho. Claro. Não é? E, portanto, não me posso ir com essa história. E depois há amizades, essas são fascinantes, que são amizades de infância, mas em que nos perdemos de vista. E, como sabe, para mim, o meu melhor exemplo é o Dr. Pacheco Pereira. Eu conheço o Dr. Pacheco Pereira desde os meus 4 anos de idade, ou 5. E não nos perdemos de ouvido nem de vista, porque ouvimos e lemos o que o outro vai fazendo e tal. Mas estarmos juntos é dia de festa na aldeia. E, no entanto, o facto de nos conhecermos há tantos anos faz com que, a cada reencontro, nem é uma questão de estarmos a contar coisas muito íntimas um ao outro. Não passa por isso. Mas há uma cumplicidade que é inegável. Quando o Dr. Pacheco Pereira apresentou um dos meus livros, o Dr. Pacheco Pereira falou com uma emoção de minha avó materna, que eu estava a ouvi-lo e estava a rever as situações que ele estava a descrever, percebe? E estava a pensar: se eu for antes deste tipo, a memória de minha avó fica em muito boas mãos. Porque ele, que a partir de uma certa altura deixou de haver, minha avó ainda viveu uns anos largos, não é? Mas não interessa. Aquilo ficou de tal maneira marcado naquelas cenas de infância que ele chega a um livro e a primeira pessoa, quer dizer, ele podia falar de mim, que era o autor do livro. Podia ir buscar o meu pai, que está no livro. Podia ir buscar a minha mãe, que ele também conheceu. E quem ele vai buscar é a minha avó. Pela maneira como o marcou, e também é óbvio, pela forma como, a posteriori, ele analisou aquela força da natureza e acaba a dizer uma coisa fascinante. E que é verdadeira. Dizer, o Júlio é resultante de quê? De que duas tradições. Da tradição dos velhos republicanos, do lado do meu pai, não é? E de uma tradição muito mais de base anarquista de determinadas zonas de Lisboa. O que é verdade. O que é rigorosamente verdade. Pronto, claro, hoje em dia, alguém ouvir-me e pensar: este tipo vem também de uma tradição anarquista, diz: coitadinho, não é? Perdeu a tradição pelo caminho, não é? E tornou-se um burguês típico. Mas, portanto, para lhe dizer que também são amizades diferentes, mesmo que as pessoas claro, não estejam sistematicamente juntos. de qualquer maneira, falamos de amizades construídas ao longo de vários anos e com provas dadas, sobretudo não importa o tempo, mas importam as provas que vão sendo dadas pelos amigos ou pelas amigas. Obviamente,
amizades que se constroem a partir das redes sociais são mais... é mais complicado haver provas dadas, não é? E, sobretudo, há um passo que é inevitável, que é transferirmos, pelo menos de vez em quando, para o carne e osso. Claro. Não é? E depois, o Dr. Adalberto Dias de Carvalho, presidente do Observatório da Solidão do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, não fazia a mínima ideia que isto existia. Que existia. Pronto. Exato. Não é? Ele diz que a solidão é inerente ao nosso percurso de vida, é evidente. Quer dizer, uma criança sente-se só e chora, não é? Quando está sem as figuras parentais. Na adolescência, quantas vezes isso acontece. E depois na velhice, e ele depois diz, e por fim na morte, que é sempre um ato de solidão. Mas ele diz, há uma solidão positiva, criativa, mas a solidão negativa acarreta sofrimento. E muitas vezes está ligada à depressão. E agora isto é importante sublinhar. Porque ele diz, a educação deve preparar as crianças para viver em estados de solidão, para não sermos demasiado frágeis em situações que favorecem o seu aparecimento. Isto é verdade. Porque se nós dizemos, mas vai haver movimentos de solidão, quase inevitavelmente, isso significa que no processo educativo não temos que meter as crianças num frigorífico e deixá-las lá hirtas como arenques durante 6 ou 7 horas. Mas elas têm que ser alertadas para que estar só não é uma situação de ficção científica. Desejavelmente será uma situação de exceção. Mas pode acontecer. E uma das maneiras, porque há bocado falámos de relações seguras, uma das maneiras de preparar os mais jovens para isso é eles terem relações com os seus pares e, acima de tudo, desde o início, com as suas figuras parentais, que sejam relações seguras para que, quando eles estão sós, não duvidem de tudo e de todos, incluindo de si mesmos. Percebe? Sim, relações com gente de carne e osso, não é? Eu estava agora a lembrar-me de quando os miúdos criam o amigo invisível, não é? O amigo fictício. Exatamente. Na verdade, se quiser, é o que todos temos vindo a fazer com as redes. Porque nós conhecemos um nome e conhecemos um determinado perfil, não é? Mas é como se nós nunca viermos a estar com aquela pessoa, é como se fosse um amigo fictício. Mas com quem você realmente pode interagir. Claro. Pronto. O amigo imaginário das crianças. O amigo imaginário das crianças, não é? Que não é obrigatório. Há montes de crianças que não têm nenhum que nunca amigo tiveram, imaginário. sim. Não é? Mas aí está, o amigo imaginário é uma estratégia da criança, muitas vezes, às vezes é meramente lúdico, não é? Outras vezes é um mecanismo de defesa contra a solidão. Por isso é que eu me lembrei, porque normalmente é. É, pronto. Não é? E isso é curioso. Agora, a questão que se põe, sei lá, olha, outro dia andava eu a bisbilhotar, como faço, às vezes vou à sua, andava eu a bisbilhotar páginas de amigos e, como tantas vezes faço, fui à página da Teresa Martins Marques. E a Teresa dizia assim, eu vou estar na Feira do Livro a autografar livros dela no dia, eu não sei que dia era, acabou. E dizia, se quiserem aparecer, apareçam. E acabava com uma frase deste género. Mas olhem que isto não é um mero convite por uma questão de educação. Há muita gente aqui que eu gostava mesmo de conhecer. Ok. Não é? Portanto, era ela a dizer. E vê-se que ela retira enorme prazer das suas interações no Facebook. Mas é ela a dizer, epá, ó gente,
eu gostava de os conhecer também em carne e osso. Por exemplo, eu experimentei isso quando ainda nem sequer tinha Facebook. Quando eu tinha o blog, o Murcom ainda chegou a fazer 3 ou 4 jantares de gente do Murcom. E era agradabilíssimo. Porque malta que passava a vida a divertir-se no blog uns com os outros, de repente estavam numa tasca de Matosinhos, não é? Alguns vindos do Algarve, à conversa mesmo. Deixou o blog? Deixei. Era impossível. Porque, porque eu me deixei apanhar nos meus rituais, não é? E, portanto, o meu moral acaba por me dar mais trabalho do que alguma vez eu supus por causa da minha mania de todos os dias pôr algumas notícias que eventualmente eu acho que podem pôr as pessoas a falar entre si. Não é? É evidente que estas coisas têm riscos. Uma vez uma senhora escreveu no meu mural: nunca mais cá venho, o senhor é um malcriado que não responde aos comentários das pessoas. E eu, para lhe falar com toda a franqueza, pensei assim, mas o que é que eu respondo a isto? Humanamente é impossível eu responder a todos os comentários das pessoas. Eu nem consigo responder a todas as questões que me são postas no mural ou, grande parte delas, por mensagem privada. Eu vou tentando, mas é impossível. Não é? Mas aquela pessoa, e eu dou-lhe esse direito, aquela pessoa achou assim, mas espera aí, isto, entre aspas, é a casa do tipo. Eu faço um comentário e ele não comenta o meu comentário. Isto é má educação. E pôs-se a andar. É um direito inalienável. Portanto, nós também temos de ter a noção que há dinâmicas na tecnologia que são dinâmicas. E que nem todos as cumprimos, claro. Exatamente. Mas há dinâmicas ali que são complicadas porque estão em ação comportamentos que surgiram com as tecnologias, mas por vezes carregados com valores pré, entre aspas, tecnologia. Porque é uma estupidez dizer pré-tecnologia, tecnologia houve sempre, não é? Pronto. Mas em que a pessoa espera de nós uma reação, como se tivesse encontrado connosco num café da esquina, tivesse feito um comentário, uma afirmação nossa, e nós, arrisco-me a dizer, mal educadamente, não tivéssemos respondido. Porque a falta de resposta também nos deixa mais sozinhos, não é? Também nos deixa sentir mais sozinhos, não acha? E porque temos a expectativa dela. Claro, Não é? claro. E depois há dinâmicas que se criam. De vez em quando eu recebo uma mensagem privada de alguém a dizer assim: pois, já é a segunda ou a terceira vez que você faz um comentário jocoso a uma intervenção de fulano ou de cicrano. Esta pessoa sentiu-se preterida, percebe? Ou seja, eu passei uma vista de olhos pelos comentários e apareceu lá um que, em primeiro lugar, vamos assumir as coisas como elas são, não é? Há gente ali que é minha amiga pessoal. Sei lá. É muito mais provável que eu tropece num comentário do Rui Amaral Mendes e me apeteça brincar com ele, meter-me até com ele, não é? Porque ele é meu amigo pessoal, caramba. Mas depois as pessoas pensam assim, mas espera aí, então porque é que ele reagiu àquele comentário que até é muito parecido com o que eu pus e não ao meu? Ou seja, É legítimo, é legítimo. pequenas ciumeiras, pequenas desilusões, etc., sobrevivem muito bem e às vezes até são ampliadas e perigosamente ampliadas na tecnologia. Porquê é que eu digo perigosamente ampliadas? Porque quando alguém fica mesmo enraivecido no meio tecnológico, as ondas de choque podem ser enormes.
Sei Claro. lá, há umas semanas atrás, um qualquer senhor deu-se ao trabalho de criar 3 perfis para poder insultar-me em todos os posts que eu tinha posto. Não era comentar, nem discordar, nem nada. Era insultar-me a mim, à minha mãe, etc, etc. Em todos os posts, cada vez que eu bloqueava, segundo me disseram, ele criava outro perfil para poder repetir os insultos todos. Pronto. Isto é um bocadinho básico, não é? Agora, há outros riscos. Você sabe tão bem como eu que há muitas pessoas nesses contextos que leem um título, mas, por exemplo, não leem a notícia. E toca desde logo A partilhar, e pode-se criar uma onda de indignação, não é? E depois, quando se vai... De vez em quando, há trocas um bocado ácidas de comentários em que alguém diz a outra pessoa: olha, desculpa, não valeria a pena ler primeiro o artigo e depois dizer o que está a dizer. Porque se apercebeu que a outra pessoa não leu o artigo. O artigo não diz aquilo. E é verdade. E isto faz parte desta nossa tendência de estarmos permanentemente, não em ação, mas em reação, percebe? As coisas acontecem e a uma malta certa salta. vertigem, Não sim, é? Claro. De velocidade. É complicado. Olha, é engraçado termos dito isso, porque no fim do artigo fala-se de estímulos em excesso. Múltiplos estímulos Exatamente. que esmagam a socialização e a interação com os outros. Veja, a minha colega de novo. As redes sociais são, segundo Filipe Ajarim da Silva, uma das causas da solidão. Revelam-se uma armadilha. Como há tanta facilidade em chegar a todo o lado, perdemos o foco. Perdem-se as interações ao vivo e a cor. Outro fator que aumenta a solidão são os múltiplos estímulos que esmagam a socialização e a interação com os outros. Ou seja, nós estamos globalizados. Ao estarmos globalizados, chega informação e todo o tipo de estímulos a toda a hora, de todo lado. Tentando nós manter-nos a par de tudo isso, fica pouco tempo, se quiser, a imagem é um prodígio de falta de imaginação, fica pouco tempo para 2 pessoas se sentarem à beira-rio ali no Porto a dar 2 dedos de cavaco. Imagino que isto possa trazer muita frustração, não é? Porque vivemos uma permanente ilusão de então, mas eu estou cercado de gente. Quando eu digo cercado de gente, estou a falar destas pessoas em rede, não é? Sim. Eu vivo cercado de gente e depois, quando quero, imagino, tomar um café à beira-rio, não tenho. Pois pode não ter. E isso pode trazer muita frustração. Frustração, depois isolamento. Pode. Depois depressão, não sei. Pode, mas não nos concentremos no Facebook. Viu as notícias que só confirmam o que já vinha sendo sugerido, que os mais novos têm deixado o Facebook em massa. Porque é demasiado lento para eles. Não é? Passa-se tudo para o Instagram e qual é o outro? Há outra coisa Snapchat. qualquer. Snapchat, etc. Pronto. Isso era uma tendência que aparentemente só se tem vindo a acentuar, não é? Mas depois, inclusivamente nesta questão do isolamento, a minha colega chama a atenção para fatores de saúde básica. É dito: nos últimos anos, várias investigações têm vindo a alertar para os efeitos nocivos da solidão excessiva. Agora passo a citar. Os níveis de cortisol, a hormona do stress, aumentam. O sistema imunitário enfraquece e a qualidade do sono é afetada. Fatores que muitas vezes se aliam a alterações do apetite e do humor que prejudicam a saúde física e psicológica. Refere a psicóloga, lembrando um estudo recente da Associação Americana de Psicologia que concluiu que o isolamento social aumenta em 50% o risco de morte prematura. Xiça. Para não dizer pior. Cá estou a brincar, não é? Claro. Estou a confundir as coisas. Eu vivo sozinho, não vivo só.
Mas esta questão de o isolamento aumenta em 50% o risco de morte prematura, para além destas alterações fisiológicas, a de Alberto Carvalho lembra o quê? Lembra a maior probabilidade de dificuldades de relacionamento, logo de depressão e eventualmente até suicídio. É verdade. E quando lhe é perguntado se justificaria também um Ministério da Solidão, como acontece agora no Reino Unido, ele diz que sim. Ou uma Secretaria de Estado ou outro organismo qualquer. Uma sociedade mais feliz é uma sociedade com menos solidão. É verdade. Eu por acaso, também é um bocadinho utópico, não é? Pronto. A Inglaterra já tem. Pois não, eu estou a dizer, nós vamos ter sempre sociedades com muita solidão, não é? É. E a mim, sabe o que. Mas eu acho que consigo identificar em mim de onde é que vem esse ceticismo, sabe? Nos tempos mais ou menos heroicos, eu já sou da segunda geração, pronto, mas das primeiras gerações que se batiam pela educação sexual em Portugal, havia muitas vezes a nostalgia de. Havia, e ainda há pessoas que o defendem. Eu respeito a opinião, embora não concorde. Havia muita a nostalgia de. O que a malta deve é criar uma disciplina de educação sexual. Pronto. E ali dá-se tudo. E eu nunca percebi muito bem como é que se pode depositar fé num modelo desses, quando a sexualidade é algo que permeia todas as nossas dimensões de vida. E, portanto, defendi sempre que é evidente que há aspectos que pertencem claramente a esta ou aquela disciplina, mas que deve haver uma abordagem multidisciplinar. E talvez por ter ficado marcado por isso, eu digo assim, bom, mas haver uma ministra nos Estados Unidos só a encarregar-se da solidão... No Reino Unido. No Reino Unido, sim, peço desculpa. No Reino Unido, encarregar-se dos aspectos da solidão, em princípio só pode trazer vantagens. Mas o que não pode nem deve trazer é o alheamento de outros ministérios da problemática. Por exemplo, com o que eu acabo de citar, tanto da opinião da minha colega como do estudo da Associação de Psicólogos, da Associação Americana de Psicologia, como é que raio o Ministério da Saúde de qualquer país se pode abstrair da questão da solidão? Pois não pode, não devia. Não devia. E, portanto, às vezes eu tenho medo que a necessária multidisciplinaridade possa dar lugar a uma certa preguiça que é, pois, mas isso tem que ver com fulano tal. E isso não é bom. Na realidade, na saúde, nós temos vindo a fazer o trajeto oposto. A Inês encontra cada vez mais estudos a dizer o quê? A saúde não tem apenas a ver com o Ministério da Saúde. Tem a ver com o Ministério da Educação. Claro, tem a ver com a Segurança Social. Tem a ver com a organização das cidades, com a arquitetura, com tudo isso vai influenciar a saúde. Ora bem, no caso da solidão... Há umas semanas atrás, se bem me lembro, o ministro Vieira da Silva dizia uma das principais... Eu penso que ela até dizia o principal fator, mas posso estar enganado. Um dos principais fatores para o problema da natalidade é a precariedade laboral. Se as pessoas não se sentem seguras nos seus trabalhos, tomar a decisão de ter uma criança pode ser irresponsável até. Pronto. E, portanto, nós temos vindo, digamos assim, a perceber que, estando as questões ligadas, não é encarando isto às fatias que as coisas se resolvem. Agora, diz-me, então e o senhor, se criasse qualquer coisa semelhante, que é, ia fazer um abaixo-assinado? Nem pensar, ia colaborar naquilo que pudesse. E
Aí é outra questão diferente. Seja qual for o modelo e as iniciativas a envolver as câmaras, as juntas de freguesia, etc., isso é precioso. Porquê? Porque está cada vez mais próximo das pessoas. Passo o exagero, Inês, que me interessa a mim que um Conselho de Ministros discuta afanosamente a solidão e, quiçá, chegue a conclusões brilhantes, se depois isso não se traduz no terreno por medidas essas que ainda por cima têm que estar adaptadas à especificidade de pessoas e situações. Claro. Não é? Não me interessa nada. Este presidente do Observatório da Solidão do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo, Adalberto Dias de Carvalho, fala, lembra a solidão das mulheres nos meios rurais pelo não reconhecimento do seu papel. Exatamente. É muito curioso, sim. E a solidão nos meios urbanos, tão contraditória e complexa. Exato. Portanto, nós temos, por um lado, temos cidades cheias de gente solitária, não é? Mas atenção, porque nos meios rurais as pessoas também estão isoladas. Querida, quando não só isoladas como sozinhas. Sim, sim. Então, quando de vez em quando nós... E envelhecidas, na maior parte dos casos. Quando nós vemos aldeias com 4 habitantes, 3 habitantes, 6 habitantes, é claro que uma pessoa pode ter uma visão idílica e dizer assim, mas entre eles deve ser uma extraordinária solidariedade que reina. Não digo que não. Mas, mais a mais tratando-se de idosos, muito provavelmente, é gente que já viu aquela aldeia cheia de gente. Seja o cheio o que for. Podem ser 20, ou podem ter sido 30 ou 40, não é? Mas isso faz-me sempre lembrar, já não sei quem disse isso, não é? Aquela frase de é preciso políticas de apoio para o interior, porque senão faz-se autoestradas, as autoestradas tanto servem para ir para lá como para sair de lá. Mesmo que não tenham gente, não é? Mas isso já é outra. E é verdade, quer dizer, a partir de uma certa altura, você depois chega a determinados locais e o que é que encontra? Encontra aqueles que, ou por vontade própria, ou por incapacidade, já não saíram para procurar uma vida melhor noutro sítio, porque a vida é muito dura. Ora, aquilo que é preciso, embora, na minha opinião, a assimetria litoral interior, não creio que alguma vez desapareça. Isso acho mesmo utópico. Agora, diminuir essa assimetria é fundamental. É fundamental, quer dizer, é uma dor de alma às vezes ver como as pessoas... Porque nós somos, e é óbvio que o sejamos, nós somos muito sensíveis por exemplo, a desastres naturais, os incêndios, etc, etc. Mas todos os dias acontecem pequenos dramas, pequenos, vistos de fora, não é? Mas pequenos dramas em termos das condições de vida. Lembre-se do programa que nós fizemos por causa dos retrovirais nas farmácias e tal. O isolamento das pessoas. Porquê que as pessoas, depois de vez em quando, há um discurso super técnico e em que se diz mas estas pessoas não estão a entender e tal. Mas como é que querem fazer entender? Lembro-me de cenas há anos atrás. Como é que querem fazer entender às pessoas que fechar uma consulta médica, um posto de correio, um hospital, a pessoas que já não têm condições de vida muito agradáveis e que de repente sentem que lhes tiram valências que as obrigam a calcorrear muitos mais quilómetros para irem buscar direitos básicos, como é que devemos nos surpreender que essas pessoas protestem? Depois a malta diz, não, mas em termos de rácio disto, daquilo, podem dizer o que quiserem às pessoas. Na minha área, as pessoas o que respondem é
o doutor vinha cá às quartas-feiras e vai deixar de vir. Isso é uma quebra numa cadeia Percebe? importantíssima. Isto pode sim, ser sim. uma extraordinária racionalização dos serviços. Mas dizer racionalização dos serviços não é a mesma coisa que ouvir as pessoas. É que essas pessoas nem sequer precisam ter necessidade de ir ao médico para se sentirem mais seguras, porque o médico vai lá. Eles sabem que ele vai lá. E de repente acabou. Mas, Júlio, estamos já nos 5 minutos Sim. finais. Não sei de facto o que faz um Ministério da Solidão. Parece uma coisa poética, não é? O Ministério da Solidão. Parece o nome de um poema. Mas, de facto, hoje em dia há matérias sobre as quais se tem que legislar, porque há muitas formas de estar sozinho e de isolamento. Uma das coisas que temos falado muito nos últimos tempos é, por exemplo, a dependência dos jogos online. E os jogos online terá muito a ver também com a solidão, não é? Tem. E florescem. Não é? E florescem. Eu tenho mais pessoas a queixarem-se disso do que com alguma vez tive. Quanto a o que é que faz um Ministério da Solidão, ou seja, o que for. Uma das coisas que tem vindo a ser feita, e também em Portugal, e, por exemplo, olha, a GNR, tanto quanto me apercebo, tem participado nisso, é o levantamento da situação. É que nós verdadeiramente não sabemos. Na cidade, isso aí ficamos muito dependentes daquilo que é o discurso das pessoas. Mas eu estou a falar de isolamento físico mesmo. Há pessoas que não têm ninguém quilómetros ao seu redor. E isto é preciso ser sabido. Precisamos de ter a noção que é para depois também sermos capazes de discernir quais são os meios necessários, onde e como. É porque nós hoje em dia pensamos sempre muito no aspecto virtual, não é? Sim. Mas, na verdade, no terreno temos gente isolada e sozinha, não é? Pois temos, até nas coisas mais prosaicas, não é? Por exemplo, eu acho magnífico, e até já beneficiei, acho magníficos todos os esforços que têm vindo a ser feitos, e alguns muito bem sucedidos, em termos de simplificação de processos burocráticos através do online. Pronto. Por necessidades recentes, e eu fiquei surpreendidíssimo com a quantidade de coisas que pude fazer sem sequer ir a uma loja de cidadão, que já foi um passo em frente, não é? Mas há uma data de coisas que agora já nem é preciso ir à loja de cidadão. Online faz-se. Mas temos que pensar que quando se diz agora as declarações X, as informações Y, etc., só podem ser feitas online, aí estamos em terreno pantanoso. Porque há uma data de gente que não faz a mínima ideia como as coisas se fazem online. E, portanto, isso significa o quê? Que tem que haver outras pessoas que têm que dar apoio a essas para que apareçam online os tais dados. Ora, isso exige meios. Porque não é nos próximos 10 ou 20 anos que toda a gente está a pertencer à comunidade. Ou antes, é o contrário, quer dizer, não é nos próximos 10 ou 20 anos que deixam de existir os info-excluídos, não é? Pois não. Pois é. Nomeadamente em meios para quem às vezes, meu Deus, um posto de correios é aquilo que os aproxima da civilização, e vamos falar de tudo isto tem que ser preenchido online. Valha-nos o Senhor. Vamos ouvir The National com Fake Empire e cá estaremos amanhã, Júlio. Um beijinho. E não em isolamento. E não em isolamento. Beijinho, um beijinho. querida. Até amanhã. Stay out super late
tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. Put half away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet nights, bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Everything